Geração de volta com o jornalista Gustavo Nolasco e o fotógrafo Léo Drummond, responsável pelo projeto Chicos, que resultou nos livros Prosa e Fotografia sobre o Rio. Antes da gente voltar ao bate-papo, vamos conhecer a história também, gente, do Lucas, que fez uma expedição pelo São Francisco, subiu o rio de canoa até o mar. Vamos ver. Passamos por 4 rios, Rio Cipó, Rio Paraúna, Rio das Velhas e Rio São Francisco. Tenho contato com a Serra do Cipó desde pequeno e me formei como condutor ambiental da Serra do Cipó, comecei a ser instrutor de canoagem. Em 2003, o projeto Manuelzão, que é um projeto da UFMG, que coordena a limpeza e a conservação da bacia do Rio das Velhas, que é um dos principais afluentes do Rio São Francisco, convidou para organizar uma expedição no Rio Cipó, para encontrar com os expedicionários do Rio, do projeto Manuelzão, que estavam fazendo essa mesma expedição no Rio das Velhas. E colocou uma minhoquinha na nossa cabeça, não, a gente quer mais, porque foi muito legal. E avisei em casa, faltando um ano, que a gente estava indo. Acharam que era mais uma ideia maluca de um filho que já tentou ser astronauta, que quis ser jogador de futebol, que quis ser escalador, que quis ser tudo. A gente começou a ter o apoio do projeto Manuelzão, a gente teve apoio de fábrica de canoa, que deu uma canoa super moderna pra gente. De repente, o que a gente ia fazer uma viagem que muitos consideram maluco se tornou quase que uma profissão. E dentro da canoa a gente era autossuficiente. A gente tinha nossa comida, cada um tinha sua comida e seus equipamentos de camping. Toda cidade que a gente passava, a gente fazia uma palestra numa escola pública para meninos de 1ª a 4ª série, falando da importância de manter a água limpa. O Brasil é legal demais, principalmente o interior do Brasil, onde ainda existem pessoas puras. Eu passei por uma parte muito pobre do Brasil, que a gente vê que muitas pessoas dependem do rio para viver. Foi onde a gente amadureceu muito, foi onde a gente mudou os pontos de vista nossos, os valores. Hoje eu dou valor para a água que eu tomo banho. Hoje eu dou valor para o colchão que eu durmo. O dinheiro para mim não é a primeira coisa. E foi onde que valeu a pena. Eu conheço muito lugar no mundo e essa viagem para mim foi a mais especial de todas. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. E aí, gente, como o Lucas, o projeto também mudou muito vocês, assim? Porque ele fala ali que mudou demais a visão de vida deles, né? E vocês? No meu caso, mudou muito, assim. A relação que eu tenho como pai, como profissional, tudo que a gente viu lá, valorizar o meu trabalho, valorizar as pessoas que me ajudam no meu trabalho, né? Como eu saí de lá, hoje nada na minha vida, quando eu faço uma reportagem, algum trabalho, eu sempre me coloco como um coadjuvante, né? O outro passou a ser mais importante na minha vida do que eu. Esse projeto me ensinou isso. E você, Léo? Você ainda mais que falando com fotografia, com imagem, uma coisa tão verdadeira, né? Que chega tão rápido. Eu acho que foi um período muito intenso, assim, de muita absorção de sentimentos, de tudo, assim, de uma força que emana desse lugar. O São Francisco passa a virar é até difícil de explicar, assim, um lugar que não só uma coisa física, geográfica, que você vê, que você olha, assim, uma coisa muito maior do que isso. Eu acho que é um povo realmente extraordinário, eu acho que um aprendizado que não tem tamanho, assim, a gente chega num lugar desse, né, e você acha que, né, você chega ali, tá, teoricamente, né, eu tive acesso a estudo, etc., a boas escolas, enfim, e, na verdade, quando chega ali, a gente vê que a gente não sabe absolutamente de nada. Não só de conhecimentos, mas das coisas da vida, das coisas que realmente interessam. E o processo de troca que acontece com essas pessoas é muito incrível, assim, o Lucas até brincou ali, né? Existe gente pura, assim, pode parecer uma coisa ingênua falar esses conceitos de pureza da pessoa, mas
não só no São Francisco, mas no interior como um todo, assim, quando você conhece essas pessoas, você rouba um tempo delas e, na verdade, você se apropria de uma coisa que você leva mesmo, que é uma coisa fantástica que elas têm, uma vivência ali, uma simplicidade aliada a uma sabedoria incrível, assim. Então, é uma combinação muito difícil de encontrar e quando você encontra, você sai diferente E a cultura popular, a cultura ali que está fora dos livros, né? Exatamente. É a cultura realmente, né, hoje confunde-se muito, parece que a cultura está ligada muito a artes ou então entretenimento. Esquece de cultura, que na verdade é o que define o que nós somos. É a prosa, né, do povo, Exatamente. É o caos que o fulano conta ali, né? É isso aí. Vamos fazer perguntas? Vamos lá? Pode perguntar. Gustavo, você que contou as histórias dos ciclos e as cicas ao longo do leito do rio, qual é o sentimento que elas transmitiram para você? Olha, é o que eu tinha falado antes, assim, o que cada um me passou uma coisa, sabe? Então, por exemplo, a gente tem uma personagem que é uma Francisquinha, que quando a gente entrevistou, ela tinha 9 anos, né? Que eu fui jogar bola com ela, assim, ela e os amigos dela no meio de uma ilha, no meio do rio. Eu voltei, por exemplo, ela me passou a saudade do meu tempo de criança. Aquele dia eu era um moleque, eu voltei a ser um moleque. E não tem coisa melhor do que esse mar de sentimentos que eu senti nesse dia. Assim, eu voltei a ser criança, outras vezes eu pegava um personagem que era mais velho e que eu escutava ele me contar a vida dele, como é que foi difícil e como que a vida do filho dele está melhor hoje por causa do trabalho dele. Aí eu comecei a dar valor ao que o meu pai fez por mim. Eu ficava pensando, se não fosse o meu pai, eu não estaria aqui hoje, né? Porque meu pai me ensinou muita coisa, me ajudou a virar jornalista. Então é isso, assim, eu acho que cada personagem me deu um presente. E esses presentes eu tenho comigo no meu coração até hoje e levo o resto da minha vida. E essa coisa de contar com imagens essas histórias, Léo? Você tinha uma liberdade maior ou você fazia mais casado com o texto do Gustavo ou não? Como é que Eu acho que, na verdade, as duas coisas. Assim, a gente saiu, né, para esse projeto desde o início pensando que a gente ia produzir uma grande reportagem nos moldes tradicionais de fotos e texto interagindo, né, ao longo desse discurso assim, que seria o livro. Mas quando a gente está em campo, né, todas as entrevistas eu estava junto, a partir da entrevista eu ia tentando construir a história visual do personagem, mas por outro lado, todo dia eu ia antes do sol nascer, ia para a beira do rio, independente de onde que a gente estava. Porque eu também ia buscar, o fotógrafo, a matéria-prima dele é a luz. Né? O jornalista, o Gustavo no caso, ele estava trabalhando em cima dos relatos e das coisas que ele também estava vendo. E eu ia buscando essas luzes para elas me contando as histórias e para compor a vida desse personagem. E acabou que, né, foram aparecendo outras histórias ali, né? Histórias que permeiam a vida desses chicos como um todo, assim. Então acabou que foi um pouco o que aconteceu no processo, que foi até que influenciou na decisão da gente separar os conteúdos. Foi muito em cima daquilo que você falou, para um simplesmente a foto não ilustrar o texto e vice-versa. Na verdade, eles se complementam. São duas histórias, né? E como é que foi a viagem? Foi difícil, assim, que é uma viagem longa, né? Como é que foi? Foi difícil. Primeiro que eram lugares longe, igual você falou. Às vezes, numa cidade para outra, não tinha como você... Às vezes tinha uma cidade que era 10 quilômetros da outra, mas não tinha estrada que chegava até ela. Pelo rio não tinha barco que fazia, então a gente tinha que dar uma volta muito grande para chegar. Foi uma saga, assim, a viagem. Mas isso era legal também. Também, faz parte da aventura. É uma aventura, né? Se fosse facinho, não tinha graça. Agora, até para os meninos mesmo, vocês tinham uma ideia bacana, tinham talento para fazer, mas como é que foi conseguir o dinheiro para poder materializar esse projeto? Eu acho que é uma etapa sempre difícil, né? Quem trabalha com cultura no Brasil em geral quer fazer uma coisa, fazer um livro, principalmente um livro de fotografias, é sempre uma coisa cara. Um livro de fotografias e textos que envolve uma viagem por grande parte do Brasil é mais caro ainda. Então a gente fez pelo caminho das leis de incentivo, é um caminho sempre difícil, sempre. E antes disso a gente fez o que a gente chama de piloto, que foi uma pequena viagem que nós arcamos,
que é para ver realmente, porque você falou uma coisa, a gente tinha uma ideia que a gente considerava boa, mas para saber se ela era boa de fato, a gente teve que pôr ela à prova. Se dá para sair do papel. Exatamente. Então a gente fez uma primeira viagem, que foi, né, para Minas Gerais, Pirapora e São Roque de Minas, onde o rio nasce, que foi para ter contato mesmo com o projeto, já com personagens mapeados, etc. E aí sim, pô, o projeto é legal, vamos desenvolver, e fomos nos trâmites todos, foi um processo de quase 2 anos até... Aí nós conseguimos um primeiro dinheiro que garantia só as viagens, começamos as viagens, e ao longo, isso que é bom que o projeto, depois que ele nasce, ele começa a crescer e vai ganhando, as pessoas vão conseguindo os conhecendo. patrocínios. Vamos para mais um intervalinho, já já a gente volta com mais histórias dos chicos e chicas aqui do nosso Rio São Francisco. Take me by the hand.